Olá, amiguinhos do Blablalogia! Eu sou o Sandro Taliba, do canal Bom de Língua, e o Decodificando de hoje vai ser um pouquinho diferente. Você sabia que, dependendo da língua que você fala, o seu cérebro pode funcionar de maneira ligeiramente diferente? Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que, conforme você fosse aprendendo outros idiomas, você ia destravando partes e funções do seu cérebro, como se ganhasse superpoderes. Hoje, a gente sabe que isso não funciona exatamente assim. Mas, de certa forma, quanto mais idiomas você sabe, mais tipos diferentes de raciocínio você consegue desenvolver. E a gente consegue perceber isso nos detalhes de cada idioma. Quer um exemplo? Isso daqui é uma porta. E isso aqui é um quadro. Mas por que isso aqui é uma e isso aqui é um? Por que porta é feminino e quadro é masculino? Em geral, quando a gente estabelece uma relação entre masculino e feminino, ela está ligada à reprodução. Agora, você consegue imaginar uma noite quente de sexo entre um quadro e uma quadra? Ou uma porta transando com um porto e tendo um monte de portinholas? Não, né? Até porque, embora essas palavras pareçam variações masculinas e femininas, os elementos que elas representam não têm qualquer ligação entre si. A gente só considera porta feminino e quadro masculino porque a gente aprendeu assim, porque a gente cresceu falando assim, com todo mundo à nossa volta falando assim, e por mais nenhum outro motivo. Agora, imagina para um americano que está tentando aprender português. Como é que ele vai saber? O máximo que ele vai ter de referência é que palavras que terminam com A são femininas e todas as outras são masculinas. Mas isso só vai funcionar até ele ter que falar sobre uma foto ou sobre um problema. Para um falante de língua inglesa, é muito difícil assimilar essa ideia de que os objetos, para nós, precisam ser masculinos ou femininos. Isso acontece porque no inglês tem o que a gente chama de gênero neutro, que no português não tem, ou quase, já que isso e tudo são palavras neutras. Você nunca percebeu? Esse, essa, isso, todo, toda, tudo. Mas a gente nem precisa ir tão longe. Em línguas parecidas com o português, como o espanhol, que tem masculino ou feminino, de vez em quando rola uma confusão. Afinal, eles dizem lá nariz e el água, a nariz e o água. Agora, o que vai determinar quem está certo? Mas, voltando para o inglês, essa diferença entre as línguas também vai gerar uma confusão na hora que a gente precisa aprender. O it, por exemplo. A gente aprende que he é ele, she é ela e it é ele ou ela. Mas isso não é verdade. Isso foi só uma forma de facilitar o aprendizado. E a gente tenta facilitar ainda mais dizendo que it é usado para objetos e animais, quando não é verdade. Para objetos, sim, mas para animais, só quando a gente não sabe se é macho ou fêmea. Um leão nunca seria it, nem um pavão. Pior, quando um bebê nasce, a pergunta que é feita em inglês para saber o sexo é Is it a boy or a girl? Ou seja, dependendo da circunstância, eles usam it até para pessoas. Tranquilinho de entender, né? Você quer mais diferenças? O francês e o italiano, por exemplo, usam a mesma palavra para dizer oi e tchau, quando eles chegam e quando eles vão embora. Salut no francês e tchau no italiano. Você consegue se imaginar chegando no lugar e dando tchau? Não, né? O nosso cérebro dá um tilt. Mas olha que interessante, essa confusão só acontece no nível da palavra. Quando a gente encontra com uma pessoa, a gente não tem problema nenhum em dar tchau para ela. E quando a gente vai embora, também não. E desse momento em diante, sempre que você for cumprimentar alguém, você vai lembrar disso. Foi mal aí. Ainda falando sobre o italiano, outro tilt que a gente consegue perceber claramente é que como a construção do plural é diferente, já que a gente está acostumado a formar plurais com S, a gente passa a vida inteira sem perceber que o sabor tutti-frutti de doces e saladas nada mais é do que uma salada de fruta. Como no italiano, o plural é construído com I e não com S, tutti-frutti significa literalmente todas as frutas. Você já tinha se ligado nisso? Agora, para mim, uma das coisas que mais me chocou quando eu estava aprendendo sobre esse assunto tem a ver com essa frase aqui. The medic and the secretary are coming. Se você não sabe inglês, are coming significa estão vindo. Se você sabe, a tradução que você elaborou na mente provavelmente foi o médico e a secretária estão vindo. Acertei?
Mas por que o médico e a secretária, se tanto medic quanto secretary servem para os dois gêneros? Como é mais comum ver médicos homens e secretárias mulheres, a gente automaticamente assume isso como padrão, e isso fica gravado na nossa mente. Ou seja, a nossa língua serve como ferramenta para demonstrar os preconceitos reproduzidos na nossa sociedade. Bizarro, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no Brablalogia se você ainda não for inscrito e lá no canal Bom de Língua. O link está na descrição. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais formas de você obter superpoderes. Um abraço e até a próxima!